Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vou acompanhá-los nesse debate aí de temas atinentes à administração pública. Hoje nós vamos receber como convidado Danilo Amaral, que é presidente do Conselho Administrativo de Recursos Tributários de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, Danilo. Muito obrigado, professor Elton. Prazer estar aqui com você e seus internautas. E hoje o tema é interessantíssimo, principalmente aí para os municípios, que a gente vai tratar do funcionamento do Conselho de Recursos Tributários lá em Belo Horizonte, como funciona, as principais questões, e que isso é um exemplo, principalmente para pequenos municípios que querem implementar ou otimizar o funcionamento do Conselho de Contribuintes. E para nós iniciarmos, Danilo, como que você coloca como objetivo do Conselho de Contribuintes para qualquer município? Qual que é o objetivo da existência desse conselho? Olha, um conselho ele tem vários objetivos. Inicialmente, eu diria que o direito ao processo administrativo tributário é uma garantia constitucional. Então, os municípios deveriam atentar para o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz que os litigantes em processo judicial ou administrativo, são garantidos o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, partindo desse direito constitucional, a gente diria que os conselhos administrativos, eles funcionam como órgãos de contenção, tanto às vezes de abusos do fisco, que exagera um pouco ali ao cobrar os tributos, e como e também no sentido inverso, porque muitas vezes o contribuinte realiza um planejamento tributário abusivo, ou age com dolo, fraude. Enfim, o conselho ele funciona como um órgão que apara essas arestas e que melhora a relação entre a prefeitura e os contribuintes. Eu acho que ele tem uma função muito importante, da garantia do processo e da garantia de um lançamento feito da forma correta, da melhor forma possível, atendendo ao princípio da legalidade sempre. E você chamou a atenção aí até para essa ligação, essa aproximação entre o fisco e o contribuinte. E eu vejo também o conselho, que eu fui conselheiro e vice-presidente lá no Conselho de São José dos Pinhais, no Conselho Municipal. E eu vi assim, que o conselho era um importante filtro, porque muitas coisas realmente a administração pública faz muita coisa certa, mas também comete alguns erros. E seria muito melhor a gente ter essa anulação no conselho do que no Poder Judiciário, aguardando 5, 10 anos para ter essa anulação. Eu acho que seria menos oneroso para a própria administração pública. Sim, no âmbito federal existe uma pesquisa que diz que, exaurida a instância administrativa, que são as delegacias de julgamento federais, e mais o CARF, e depois a instância judicial, são 18 anos até o fim de um processo administrativo. Se a gente levar em consideração que a vida de trabalho de um ser humano aí é de uns 40 anos, uma ação dessas significaria quase 50% daquele tempo de trabalho de uma pessoa. É realmente algo assim, totalmente absurdo. Nós estamos aí com o judiciário completamente afogado nas demandas tributárias, que são grande parte do contencioso. Então, ele funciona também como esse órgão que possibilita uma redução de litígio no Poder Judiciário
E também na modificação de políticas da própria Fazenda Pública. Por exemplo, recentemente, não, até uns 4 anos atrás, nós recebemos lá 400 reclamações de IPTU. Essas 400 reclamações foram muito mal instruídas, 160 retornaram, ou seja, 40% delas não tinham condições de prosseguimento para julgamento. A partir, então, desse retorno, dessas 160 reclamações, o fisco, no ano seguinte, ele mudou o procedimento. Existia também um caso de aplicação de multa e juros nos lançamentos de ITBI, mesmo que o contribuinte não tivesse recebido a guia para pagamento. Digamos que tenha passado o fato gerador em algum caso específico, principalmente casos de imunidade e outros, e ele ainda não tinha recebido a guia, porque aquilo é apurado depois, e quando recebia com multa e juros, assim, sistematicamente. Essa foi uma outra política tributária que o município mudou, e também a gente atua, vamos dizer assim, no varejo, porque no microcosmo ali do auditor fiscal ou da gerência, ele vai percebendo que determinadas práticas não correspondem exatamente às melhores práticas e que aqueles lançamentos eles podem sucumbir. Além disso, a própria Procuradoria do município de Belo Horizonte, ela tem diversas restrições à judicialização de causas. Ela não judicializa uma série de causas judiciais específicas, que já tem jurisprudência sedimentada no STJ, no STF, etc. Isso, de uma certa forma, também faz com que o fisco fique atento a tudo isso, porque o trabalho de lançamento, principalmente no caso do ISS, né, que é aquele trabalho de fazer homologação, ele é um trabalho demorado, ele é longo, ele é custoso. Então, além de aparar as arestas, transforma, de uma forma geral, o sistema tributário num sistema tributário mais justo, né, e mais de acordo com todo... vamos dizer, aderente a todos os princípios constitucionais e toda a legislação tributária subjacente. Uhum. Não, e interessante essa questão do conselho também retroalimentar a própria administração pública, porque a partir das decisões, o secretário de Fazenda, a própria Procuradoria poderá tomar outro posicionamento, né? E tem muitos municípios que não têm ainda o conselho. Fico até com um certo receio, né? Será que vale a pena o conselho? Será que não vai anular tudo que eu tenho de problemas, né? Porque, claro, o município não é imune de erros. A gente tem vários erros, né? Se a gente pegar aí contribuição de melhoria, por exemplo, Brasil afora, é difícil achar uma correta. Então, fica aquele medo do município, de repente, de criar o conselho de contribuintes e criar um monstro. Mas o conselho, na verdade, ele tem um outro objetivo, ele tem o objetivo de auxiliar a própria administração pública nessas políticas, né? Como você mesmo comentou aí, que funciona em Belo Horizonte, né? E aí entra na questão, promove, então o conselho pode promover, nesse ponto, a justiça tributária referente ao contribuinte e também a transparência da relação tributária? Você concorda com essa situação? Olha, veja bem, em relação a ser o conselho uma espécie de monstro, muitas vezes é exatamente o contrário, porque um bom lançamento é aquele lançamento que vai ser mantido e que vai ser cumprido. E muitas vezes o contribuinte, ele diante de um julgamento que ele até presencia, né, porque o nosso conselho ele tem 2 instâncias de julgamento. O CART é uma união da Junta de Julgamento Tributário e do Conselho de Recursos Tributários. Então, o contribuinte, quando ele comparece às sessões de julgamento e presencia os debates ou faz uma sustentação oral, ele percebe que o julgamento é extremamente técnico, que é um julgamento imparcial, e mesmo que ele perca, né, que ele perca a demanda, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, às vezes ele tem sucesso parcial, ele sai com aquela sensação de que houve uma atenção para a demanda dele, que o processo foi estudado com cautela, com carinho, e que os julgadores estão ali realizando um trabalho sério.
E eu acho que isso traz muita segurança para o contribuinte. É lógico que a gente falar em justiça e transparência tributária envolve muito mais do que um conselho, né? Que um conselho de contribuintes. Mas certamente o nosso conselho é uma engrenagem muito importante. Por exemplo, em relação à transparência, há uns anos atrás nós fizemos um trabalho que perdura até hoje. A Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ela criou um índice chamado ICAT, que era o Índice de Transparência do Contencioso Administrativo Tributário, lá sob o comando do professor Eurico Dessanti. Então, esse índice tinha diversos critérios, e cada conselho estadual que eles analisavam segundo o segmento daqueles critérios, se eles estavam divulgando tudo aquilo que, no entendimento deles, promovia transparência, e classificavam aquele conselho como mais transparente, menos transparente, e me parece que o único município que estava nesse lançamento era o município de São Paulo, que é maior que a maioria dos estados brasileiros, né, em termos de economia. Aí nós fizemos esse trabalho, e hoje o nosso, por exemplo, o nosso site, ele tem inúmeras informações. Eu, assim, vou pegar minha colinha aqui, porque é muita coisa, mas o que nós divulgamos lá no site do CART? Nós temos o histórico, a estrutura do conselho, todos os conselheiros que atuam na primeira instância, todos os conselheiros que atuam na segunda instância, qual instituição eles representam, em qual Câmara eles atuam. Nós temos um link para acompanhamento processual, o contribuinte entra lá, digita o processo, ele sabe se já foi julgado, se está na primeira instância, se está na segunda instância. Todas as sessões de julgamento são publicadas com 10 dias de antecedência. A legislação tributária do município atualizada consta também do site do CART. Jurisprudência administrativa integral dos últimos 10 anos, primeira instância, segunda instância, Câmara Especial de Recursos. E nós temos relatórios de estoque, evolução do estoque, número de processos que entram no contencioso, processos julgados ano a ano por tipo de processo e também por tipo de resultado, desde o exercício de 2013, e tempo médio de julgamento em primeira e segunda instância. Então, essa transparência ela é extremamente importante. Quando o contribuinte analisa a jurisprudência do Conselho Administrativo, ele fica mais tranquilo, ele sabe, né? Ele pode planejar o negócio dele e sabe de que maneira o Conselho julga um determinado problema jurídico, uma determinada demanda administrativa. E isso é importantíssimo, até, Danilo, essa questão da transparência, até para o próprio operador do direito, porque eu vejo assim, quando eu vou até ministrar um curso de capacitação, na época que eu era procurador municipal, lá em São José dos Pinhais, a gente queria pesquisar como que é o posicionamento já dos conselhos e contribuintes dos outros municípios. Porque, claro, você tem um posicionamento jurisprudencial, mas nem tudo chega ao judiciário. Tem várias questões extremamente técnicas, por exemplo, de IPTU, que não é judicializado. E a gente encontrava aí em Belo Horizonte até um apoio muito grande, porque o site até elogiando aí a divulgação que vocês fazem, porque no site a gente encontrava decisões extremamente técnicas, era Belo Horizonte, eu me lembro, São Paulo, Porto Alegre a gente conseguia alguma coisa, mas eram poucos no Brasil, e eu me lembro que ali, inclusive, tem um curso que a gente estava comentando até antes do programa, que eu tenho um curso de impostos municipais que eu utilizo jurisprudência de Belo Horizonte. E eu até, tempos atrás, eu conversei com um advogado de contribuintes, né? Ou seja, advogado do lado de lá do balcão, né? Que a gente chama. E eles falam assim, ele falou para mim, eu prefiro litigar no Conselho de Contribuintes do que no Judiciário. Eu, por quê? Até fiquei curioso, né? Porque normalmente a gente já pensa ação judicial, mandado de segurança e tal, né? Ele não, porque no conselho eu tenho técnicos, ainda que seja representantes da Fazenda, outros representantes dos contribuintes, mas ali eu tenho uma discussão técnica. No judiciário ele, às vezes, descamba para outra situação, vai para uma questão principiológica e às vezes não discute o que eu quero discutir, que é uma questão de crédito, uma questão de incidência, não incidência, que muitas vezes aquele grupo técnico é muito melhor que o próprio juiz,
né? Que o juiz não necessariamente ele vai conhecer direito tributário. E dentro do funcionamento, Danilo, do Conselho aí de Belo Horizonte, como que é o tamanho dele? Ele tem câmaras? Como que é o funcionamento atual e a composição dele? Olha, em primeira instância, nós temos julgadores que são auditores fiscais, hoje atualmente em número de 5, o número já foi maior, mas vamos dizer que o problema de mão de obra atingiu também a Prefeitura de Belo Horizonte, então a gente está com um quadro reduzido. E a segunda instância, ela possui 3 câmaras de julgamento, cada uma delas com 6 julgadores, 6 conselheiros, sendo 3 representantes do fisco, 3 representantes dos contribuintes, sendo o presidente sempre um representante do fisco, e cabendo a ele o voto de qualidade, que, aliás, na Prefeitura de Belo Horizonte existe desde 1959, esse voto de qualidade. Aqui, primeiramente, foi criada a segunda instância, em 59, em 83 foi criada a primeira instância, e em 2011 reuniu-se as duas instâncias num órgão único de julgamento. E na primeira instância nós temos lá, representando os contribuintes, o Clube de Diretores Lojistas, OAB, MG, Sindicato dos Bancos. Na segunda instância nós temos a FEComércio, o Conselho Regional de Contabilidade e o Sinduscom. E na terceira Câmara nós temos a Federaminas, a FIENG e a Câmara do Mercado Imobiliário. E temos também a Câmara Especial de Recursos, que tem 6 membros, que são os 3 representantes, os 3 presidentes de cada uma das câmaras, e mais um representante dos contribuintes de cada câmara, que eles elegem entre si. Então, no início de cada mandato, os representantes dos contribuintes, eles se unem e elegem aquele que vai atuar na Câmara Especial de Recursos, que funciona como órgão, como Câmara uniformizadora de jurisprudência. Agora, essa estrutura é uma estrutura grande, porque a Prefeitura de Belo Horizonte tem 2.500.000 habitantes, mas mesmo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, eles trabalham num sistema unicameral, eles têm uma Câmara com 8 conselheiros. E lembrando que, no caso do CART, os julgadores de primeira instância eles têm dedicação exclusiva e os julgadores de segunda instância não. Então, no caso de um município pequeno, se você pode montar, de repente, uma Câmara e ter julgamentos de 2 em 2 semanas, mensais, algo que não retire os servidores tanto daquele trabalho deles. Você pode fazer uma composição mista, a despeito de toda a discussão teórica que existe a respeito, não necessariamente são obrigatórias 2 instâncias, por exemplo, o Conselho de Contribuintes de Minas Gerais, ele só tem a segunda instância, ele não tem a primeira instância. Então, eu acho que os pequenos municípios que querem criar os seus conselhos, eles têm muitas possibilidades e não necessariamente utilizando muitos recursos. Existem formas de criar conselhos utilizando, vamos dizer assim, pouca mão de obra. Começando pequeno, né? De repente vai investindo com o tempo, né? Alterando a composição, né? Sim. E é interessante que eu vejo aí, Belo Horizonte já está bem formado, como se diz, já é uma cidade grande, né? E o conselho já está bem formado. E ele tem alguma possibilidade, por exemplo, de recorrer fora do Conselho de Contribuintes, ou seja, a Câmara Especial julgou. Ainda há possibilidade de recorrer para outra instância, por exemplo, o prefeito, ou ali acabou a discussão administrativa? Não, ocorre o seguinte, quando o processo está em primeira instância, ele pode ser avocado pelo secretário da Fazenda, e quando ele está em segunda instância, ele pode ser avocado pelo prefeito. Nos últimos 10 anos, eu vi isso acontecer uma vez. Processos serem avocados pelo prefeito, para serem julgados por ele, e entendeu-se que, no caso, que os lançamentos realizados pelo fisco estavam corretos. Foi num período em que havia uma disputa judicial enorme aqui em Minas Gerais,
sobre a questão dos cartórios, se incidir ISS sobre os serviços prestados pelos cartórios. Então, houve decisão do TJMG pela inconstitucionalidade dessa incidência, depois houve decisão do STF dizendo que incidia, ação rescisória da Prefeitura contra a decisão do TJ, depois o STF solicitou que o STJ, que o TJMG reapreciasse a matéria, ou seja, foi um litígio de muitos anos que causou muita insegurança jurídica. Então, nesse único caso, o prefeito avocou esses processos, aguardou um bom tempo e depois foi julgado, mas depois de sedimentada toda essa questão jurídica, acabou julgando pela manutenção dos lançamentos. Mas é muito raro e não existe esse recurso hierárquico. O contribuinte, ele não pode solicitar que o prefeito ou que o secretário da Fazenda julgue um processo dele. Em 1927, que é a primeira notícia que eu tenho de um processo administrativo em Belo Horizonte, era assim, as petições, as reclamações, os pedidos eram feitos diretamente ao prefeito, que tinha um prazo de 10 dias para responder. Mas hoje não mais, sabe? Hoje é soberana a decisão do Conselho, né? E é importante até para a autonomia e a soberania do próprio Conselho de Contribuintes, né? E ultimamente, quais questões mais chegam no Conselho de Contribuintes que têm gerado mais discussões, até para um compartilhamento de experiência aí com nossos colegas? Olha, uma questão recorrente é a questão do local da incidência, né? É a determinação aí do aspecto espacial da incidência do ISS-QM, isso é sempre discutido. Minas Gerais tem muitas mineradoras e Belo Horizonte, uma série de empresas que prestam serviços para essas mineradoras. Então, sempre existe questionamento sobre o local da incidência do ISS, se ele deve ser recolhido aonde está a mineradora ou não, ou se seria aqui onde está a sede da empresa. Em alguns casos, a mineradora ela até disponibiliza para o prestador de serviços uma sala ou um container com ar-condicionado. Então, uma equipe se desloca para lá, passa lá uma boa parte da semana, ou a semana inteira, volta no fim de semana. Essa é uma discussão eterna, né? Não é fácil. Serviços, muitas vezes, são serviços complexos. Então, você mistura lá, às vezes, no mesmo contrato, obras de engenharia, ou obras de construção civil, melhor dizendo, com projetos de engenharia cujo recolhimento seria em Belo Horizonte. Às vezes, o contrato ele tem um preço global, né? Não tem uma divisão muito clara sobre o que seria referente a cada serviço. Então, essa é uma polêmica eterna, né? A discussão em torno do ISS, da lista de serviços, que também, em muitos pontos, ela usa termos vagos, imprecisos, conceitos abertos, né? E até repete os vocábulos em outros subitens da lista. Agora, como diz lá o professor Ricardo Almeida, quem está realmente no divã atualmente é o ITBI. O ITBI no divã assim, maciçamente, o número maior de processos hoje se refere a ITBI. É o caso, por exemplo, da holding, que não exerce atividades, né? Então, nós chegamos a ter um caso de uma dessas empresas que no contrato social previa que ela não teria receitas. Né? Ela não só não exercia atividades, como ela tinha uma previsão específica de não oferir receitas, coisa que eu não tinha visto. Eu também nunca vi esse aí. Esse foi um caso único. O CART tem decidido pela manutenção desses lançamentos de TBI, sob vários argumentos. Alguns entendem que, caso a sociedade ou a empresa não exerça atividades por alguma característica do negócio, por exemplo, eu estou implantando lá uma plantação de eucaliptos em Ipatinga. O eucalipto ele demora 6, 7 anos para crescer. Então, pode ser que a empresa invista R$ 1 milhão naquela plantação de eucaliptos e a receita decorrente
só comece a surgir 5, 6 anos depois. Esse seria um caso de inexistência de receitas atrelada ao negócio, né? Atrelada ao objeto social. Agora, a gente vê que, em muitos casos, as empresas são criadas para não oferir receitas, né? E aí, o entendimento majoritário é que isso não está de acordo com os ditames constitucionais, que essa não incidência ela estaria condicionada não só à apuração de receitas operacionais preponderantes, mas ao próprio exercício de atividades, porque é o exercício de atividades que incrementa a economia, que traz riqueza para o país, que a imunidade não abrangeria as empresas que estão fruindo do benefício para mero, vamos dizer, benefício dos seus sócios, o que não estão contribuindo com a sociedade de uma forma geral. Um outro tema espinhoso de TBI que a gente tem enfrentado diz respeito ao tema 796. Porque no tema 796 o STF entendeu, num caso específico, que da integralização de imóveis ao capital social, aquele valor que excedeu o montante do capital social e que foi alocado em reserva de ágio, até não me lembro exatamente agora o nome da conta contábil, mas uma parte dos imóveis foi para o capital social e uma parte dos imóveis foi para uma outra conta contábil. O STF entendeu, neste caso, que aquele excedente seria tributado. Isso está gerando muita confusão, porque neste mesmo julgamento, o ministro Alexandre de Moraes disse que, em alguns casos, a imunidade seria incondicionada. Né? Essa imunidade, essa incorporação de imóveis ao capital social seria incondicionada. Só que isso não consta do voto, não consta da parte dispositiva, né, da decisão do STF, e aí os contribuintes eles estão entendendo que o STF, sim, entende que esta imunidade incondicionada deve ser reconhecida aqui nos municípios. Para piorar, ele pensou um caso muito particular, que é esse de integralizar um determinado valor, dividindo entre capital social e lá uma reserva numa outra conta contábil, um caso muito específico que praticamente não existe. Assim, eu confesso que eu nunca vi aqui na Prefeitura de Belo Horizonte um caso assim. E o caso maciço, que é o valor venal dos imóveis que estão sendo integralizados superar o valor contábil ou o valor que consta na declaração de imposto de renda, esse é o caso que atinge aí 90% dessas integralizações. Os municípios têm entendido que incide o ITBI sobre a diferença entre o valor venal apurado pelo fisco e o valor do imóvel que está sendo, o valor de registro do imóvel que está sendo integralizado no capital social. Mas é uma decisão extremamente polêmica, porque no próprio CART já há decisão no sentido de que não incide o ITBI sobre excedente, e já existe decisão no sentido de que existe ITBI sobre o excedente. Então, eu acho que essa decisão do STF, ela gerou muita confusão e ela precisa de um melhor esclarecimento posterior. Eu acho que isso ainda vai dar muito pano para a manga. O STF joga a lenha e não apaga o fogo, né? Pois é, joga a lenha e não apaga o fogo. Em relação, por exemplo, ao tema 1113 do STJ, que que fixou 3 temas, né? Não é necessário que a base de cálculo do ITBI seja a mesma do IPTU, a presunção de veracidade na declaração do contribuinte, no caso do ITBI, e o órgão público não pode utilizar um valor pré-constituído para fazer o lançamento do tributo. É a vedação da pauta fiscal, né? Chamada pauta fiscal que muitos tinham, né? São Paulo. Sim, exatamente. Isso já virou lei em Belo Horizonte, só falta ser promulgado.
E aí, em Belo Horizonte, ele tem um sistema de avaliação de imóveis, alguma coisa assim, que possa contrapor o laudo ou, de repente, o próprio contrato do contribuinte? Tem, mas ele já é utilizado há algum tempo, mas ele está sendo implementado agora. Ou seja, a Prefeitura de BH vai usar dois sistemas. Porque eu vejo, é uma grande dificuldade, e os municípios até nos relatam, assim, professor, eu vou fazer, eu sei que aquele imóvel não vale o quanto está no contrato, mas eu não sei como chegar a esse valor. Principalmente imóveis rurais, né? Porque o urbano ainda você consegue, de alguma forma, recorrer a uma imobiliária, alguma coisa. O imóvel rural já foge um pouquinho do conhecimento leigo, né? E muitas vezes os municípios relatam qual é o caminho para você conseguir avaliar, para você dizer que aquele imóvel vale tanto. E agora com as holdings, isso aí se tornou ainda mais evidente, essa necessidade, né? BH não tem área rural, mas mesmo imóveis urbanos muito grandes, com galpões atípicos, alguns imóveis comerciais, eles são de avaliação muito difícil, né? Shopping centers. Mas sim, a prefeitura tem uma equipe técnica muito competente que, que avalia tudo isso, tem um banco de dados enorme e tem capacidade de realizar essas avaliações. O que ela tem feito é usar uma margem de segurança, ou seja, quando o valor declarado pelo contribuinte não difere muito do valor que a prefeitura entende como correto, ela não realiza um novo lançamento. Agora, quando ela entende que a diferença é grande, ela parte para efetuar essa avaliação em campo quer dizer, isso está sendo implantado agora, né? Essa avaliação como já parte de um procedimento administrativo que teria esse procedimento administrativo o poder de se contrapor à presunção de que a declaração do contribuinte tem veracidade. É o arbitramento, né? Sim. Danilo, a gente que trabalhou, né? Você trabalha já há um bom tempo aí no Conselho de Contribuintes. Eu faz um pouquinho mais de tempo que eu trabalhei, né? Fui vice-presidente, mas enquanto eu estava lá no município. Eu não concordo com essa afirmação, mas alguns advogados, eles são céticos ao Conselho de Contribuintes. Como eu falei aquela hora, tem alguns que adoram, sabem a tecnicidade e gostam de trabalhar. Outros, até em razão, acho que de mais experiência, algum caso pontual, entendem que o Conselho muitas vezes seria um mero homologador de lançamento tributário. Qual a sua opinião, vendo da tua experiência com o Conselho de Contribuintes, você concorda que possa existir ou que em grande maioria não exista essa afirmação? Olha, eu acho que eventualmente possa existir sim. E eu acho que quando isso ocorre, a instituição tem que estar atenta, porque ter um conselho de contribuintes que seja um mero homologador de lançamentos fiscais ou que simplesmente reitere tudo que o fisco fez, além de ser desperdício de mão de obra, é desperdício de recursos públicos e é um desrespeito enorme para com as partes, tanto para o fisco quanto para o contribuinte. Então, mas também eu acho que isso ocorre na minoria dos casos e vale muito aí a cultura da instituição. Eu acho que é importante que as pessoas se preocupem com essa questão da cultura da instituição. Hoje está muito em voga, né, as empresas privadas criarem uma cultura para evitar o assédio moral, o assédio sexual, né? E no caso das secretarias da Fazenda e tudo, eu acho que essa cultura de imparcialidade do Conselho, ela tem que estar enraizada. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o órgão executivo, o secretário, ou o secretário de uma forma geral, eles nunca interferiram. Eles nunca disseram, olha, você tem que julgar isso de determinada forma. Os conselheiros, eles também precisam de certas garantias, eles precisam de ter um mandato fixo, durante o qual eles podem exercer a sua função com imparcialidade, né? Tem que haver certas garantias mesmo. E também havendo os representantes dos contribuintes,
Isso ameniza a questão. Agora, é muito importante também que o advogado participe do processo, que ele faça a sustentação oral, que ele compareça à sessão, porque isso não só enriquece muito o contencioso, como contribui para que isso não aconteça, porque à medida que as partes são combativas e integram esse processo, acaba que o Conselho vai se aprimorando e se tornando mais técnico e mais imparcial. Eu creio que, na maioria dos casos, eu tenho um grupo de WhatsApp com inúmeros presidentes de conselhos de outros municípios, e todos eles relatam que, por exemplo, o voto de qualidade nesses conselhos é muito minoritário. Então, embora eu acho que isso possa existir realmente, eu não creio que seja algo assim majoritário que contamine grande parte dos conselhos. Não, eu creio que seja minoria. E lembrando também que ser imparcial não é algo natural. Ser imparcial envolve esforço, envolve reflexão, envolve estudo, envolve se colocar do outro lado para entender as razões das partes. Ontem mesmo eu votei aqui num processo e disse, olha, eu hoje acho que o fisco tem 60% de razão nesse caso, mas até hoje eu não estou confortável com o meu nível de convicção. Então, como há decisões divergentes do Conselho, o contribuinte tem a opção de recorrer à Câmara Especial de Recursos para que a questão seja melhor avaliada no futuro. E é um caso dificílimo, a nossa Câmara já discutiu inúmeras vezes, esse caso referente aqui ao tema 796. Isso aí tem gerado muita polêmica, né? Esses temas. E é interessante aí que você falou essa imparcialidade e independência a partir do momento que você, claro, tem a cultura, né, criado dentro da instituição, e, claro, você tem que criar o Conselho de Contribuintes imparcial e independente, né? Não adianta você criar o conselho, por exemplo, muitos municípios, claro que a gente entende, um município muito pequeno, às vezes não tem número de funcionários suficientes, mas você criar, por exemplo, o julgamento, o secretário e, segunda instância, prefeito, obviamente que você não tem um conselho. Isso aí não tem imparcialidade, não tem como exigir imparcialidade, né? Porque é o agente político, ele está ali para políticas públicas, né? Então ele não está para julgar. Agora, a partir do momento que você cria o conselho, e claro, você cria a composição paritária, você pode ter o voto miné, você pode ter recurso hierárquico, mas que você tenha o conselho com representação do contribuinte, né? Eu vejo isso muito importante, porque você vai criar essa independência e imparcialidade, e o outro, o contribuinte faz parte também do julgamento. Isso até para um sistema democrático, né? Você legitimar aquela decisão. Eu acho muito importante isso também, né? E, Danilo, aproveitando essa questão que você falou aí de temas do STJ e STF, como que o Conselho hoje retroalimenta suas decisões frente a essas decisões do Judiciário, mais especificamente o STF e STJ? Como que é feita essa retroalimentação? Olha, em alguns casos, de forma diferente. Por exemplo, no caso do leasing, o STF decidiu que era constitucional a incidência do ISS-QN sobre o leasing, arrendamento mercantil. Aí a fiscalização tributária da Prefeitura de Belo Horizonte realizou mais de 200 bilhões de reais em lançamentos. E pouco tempo depois, numa decisão em sede de recurso repetitivo, o STJ decidiu que o ISS-QN sobre o leasing deve ser recolhido no local onde está a sede da empresa, o centro de negócios, o cérebro, ou seja, quem tem poder de decisão, o que invariavelmente recai num dos municípios do estado de São Paulo. Ou seja, todos os lançamentos de leasing que foram feitos aqui na Prefeitura de Belo Horizonte foram cancelados, todos, pelo Conselho Administrativo de Recursos. Inicialmente, alguns lançamentos tinham um valor muito significativo, por exemplo, 40 milhões, 30 milhões, e aí os julgadores tinham uma espécie de gelo, né, na barriga, puxa vida, eu vou cancelar um auto de 40 milhões,
que vai acontecer comigo? Aí, aí nós fizemos o seguinte, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelos julgamentos de menor valor, que isso aí foi uma estratégia inversa. Vamos começar pelos, se você tem convicção de que vamos começar pelos de menor valor, e aí esses cancelamentos foram sendo todos mantidos na segunda instância, né, no Conselho de Recursos Tributários, aí a questão se pacificou. Agora, algumas decisões que a gente tenta seguir, como é o caso do tema 796, na verdade, a gente não consegue chegar a um consenso sobre qual a melhor interpretação para aquela decisão. Em outros casos, decisões do STJ sobre ISSQN. O STJ tem um histórico assim, de variar muitas decisões em relação ao ISSQN. Né? Tem muitas idas e vindas sob a vigência do Decreto-Lei 406/68. Muitas vezes o STJ entendeu que o ISSQN era sempre devido no local da prestação do serviço. E isso, o CART, que na verdade nem se chamava CART, ele nunca concordou com esse posicionamento, que achava que o posicionamento era frontalmente contrário ao próprio Decreto-Lei 406/68. Então, existe um entendimento, sim, de que é muito importante seguir obedecer, não vamos dizer assim, obedecer entre aspas, né? Que é muito importante aderir ao entendimento majoritário dos tribunais superiores, para diminuir os litígios de uma forma geral, para que o sistema tributário também ele tenha uma conformidade melhor, vamos dizer assim. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes as próprias decisões dos tribunais são difíceis de interpretar e julgadores diferentes buscam ou entendem de formas diferentes. Esse caso, por exemplo, que você falou do ISS, eu me lembro do leasing, eu estava ainda no conselho lá. O pessoal também teve esse friozinho na barriga, só que nos nossos casos lá ainda tinha decadência tributária, ainda que podia fundamentar até mais forte para a gente derrubar. Mas também eram autos infrações extremamente significativos, né? Na casa de milhões de reais. E agora a reviravolta, até você falou, eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei, o ISS Construção Civil, né? A gente tinha um posicionamento, na época até obrigava, porque queriam deduzir todos os materiais. Eu me lembro que chegava nota fiscal de martelo, de andaime, de carrinho de mão, até papel higiênico. Eles tentaram deduzir da obra. Falei, aonde que eles empregaram papel higiênico aqui na obra para conseguir? E agora o STJ mudou de novo, né? Que a gente chama reviravolta. Professor, interessante que eu fui estudar esse tema essa semana e me deparei com um artigo seu lá no Conjur. Publiquei agora recentemente. Exatamente. Olha, curiosamente, esses casos do CART são raríssimos. A Prefeitura de Belo Horizonte normalmente acata esses materiais como não sendo parte da construção civil, a não ser que seja algo assim absurdo, que não faça sentido, né? Mas, de uma forma geral, a fiscalização acata. Então, são casos raros. Só que agora, como está havendo um movimento em sentido contrário, de menos deduções, né? Vai reduzir a possibilidade de deduções, aí é possível que os conflitos comecem a aparecer novamente. Vamos ver, vamos aguardar. Aí é mais uma cena de uma novela, né? Dentre outras. Danilo, e quais as principais conquistas que teve no Conselho de Contribuintes aí, na verdade, Conselho Administrativo de Recursos Tributários, né? É o meu vício falar Conselho de Contribuintes para todos. Mas aí em Belo Horizonte, o que você pode apontar nos últimos anos? Olha, uma das maiores conquistas foi essa questão do nosso trabalho em prol da transparência. Durante a pandemia, nós tivemos uma enorme dificuldade de julgamento, porque a gente tinha processos físicos enormes, dificuldade de digitalização, etc.
E aí nós implantamos os julgamentos virtuais, até melhor do que os que a gente realizava presencialmente, porque hoje, com o julgamento virtual, todos os conselheiros recebem o processo digitalizado antecipadamente, todos leem e enviam também os seus relatórios e votos antes da sessão. Isso acabou interferindo na qualidade dos julgamentos, porque antes o conselheiro que era o conselheiro relator, ele levava o processo e levava o seu relatório e seu voto, e as pessoas que estavam ali junto dele na Câmara votavam com base naquilo que tinha sido relatado, né, e votado pelo relator. Mas nem sempre era possível verificar determinados detalhes do processo que o próprio relator tinha deixado passar despercebido. Então, acho que nesse sentido melhorou muito a qualidade dos julgamentos. Eu acho que essa foi uma conquista significativa. Agora, nós temos convivido também com dificuldades de pessoal administrativo. O pessoal administrativo lá da nossa secretaria faz parte de uma carreira de agentes fazendários e tem 20 anos que não tem concurso para agentes fazendários. Então, muitos aposentaram recentemente, e isso está impactando no tempo de julgamento, o que não é bom, porque um bom serviço de um conselho de contribuintes, ele tem que ser técnico, mas tem que ter celeridade, né? Não precisa de ser a jato, mas ele tem que ter um tempo razoável de duração, e atualmente, pelo menos em segunda instância, nós estamos com um tempo que extrapola o razoável, está passando de 1 ano o tempo médio de julgamento. Eu sei que em relação a muitos conselhos de contribuintes, 1 ano é até um tempo rápido, mas para nós, não. Para nós, 1 ano, em uma instância de julgamento, nós consideramos que o julgamento está moroso. Poderia ser mais rápido, né? A falta Poderia de ser mais pessoal é rápido. um problema crônico do serviço público, né? É um problema crônico. Danilo, o que você daria de conselhos para municípios que ainda não têm, ou se tem ainda não funciona bem, para criar um conselho de contribuintes eficiente? Começar ou do zero ou melhorar, mas um município pequeno, o que ele poderia fazer? Qual que é o primeiro passo para o município? Eu acho que o primeiro passo é o gestor ter esta percepção da importância de um conselho de contribuintes, ter o entendimento de que um conselho de contribuintes é um serviço prestado que gera até capital político, porque uma prefeitura que tem um conselho de contribuintes é uma prefeitura que está trabalhando em prol do cidadão. Ele permite que o cidadão questione as decisões administrativas, fazendárias. Ele permite que o cidadão questione os lançamentos, permite que o cidadão questione os autos de infração e que isso seja julgado por um órgão imparcial independente. Eu acho que isso, a par de ser um direito constitucional do cidadão, ele melhora a imagem da prefeitura perante o público. Ele vai precisar de, obviamente, numa lei, prever a criação de um conselho, de uma determinada forma, que pode ter um regulamento criado pelo próprio Poder Executivo, porque depois é difícil ficar modificando detalhes na lei a todo momento, porque o regulamento ele vai evoluindo com o tempo, né? Ele vai se aperfeiçoando, todo regulamento contém defeitos ou imprecisões que precisam de ser aperfeiçoadas com o tempo, mas o conselho que eu daria é esse, não se esquivem desta experiência que certamente ela será benéfica para a população como um todo, será benéfica para o sistema tributário, ela auxilia na transparência, auxilia até na movimentação dos negócios. Se você tem uma prefeitura obscura, cujos julgamentos são realizados à margem da participação do contribuinte,
muitas pessoas não vão querer investir nessa cidade. A pessoa quer investir numa cidade onde ela saiba como a fazenda do município decide determinadas questões. Então, eu acho que é por aí. E sempre lembrando que esses conselheiros, eles precisam de ter independência, eles precisam de ter imparcialidade, eles precisam de ter uma seleção rigorosa, precisam de ter conhecimento técnico, porque as decisões do conselho também requerem isso. Ótimo, e fica a dica aí, então, para todos os municípios, de repente ouvir, trocar ideias aí com Belo Horizonte, até para pegar essa experiência e levar, né, para o seu município e ter essa eficiência, essa transparência aí na gestão dos tributos do município. Com certeza, não é só um benefício para o contribuinte, é para a cidade, né? Com certeza isso aí atrai investimentos de fora e todo mundo vê, porque é uma questão de compliance, né, Danilo? É uma questão... E conversa está muito boa, Danilo, mas infelizmente tudo que é bom dura pouco, né? A gente chegou ao nosso final aí do nosso episódio. Agradecemos aí a sua participação, compartilhar o seu conhecimento, a sua experiência aí no Tribunal de Contas, Conselho de Recursos Tributários de Belo Horizonte, né, com nossos internautas. Com certeza isso aí é uma troca de experiência valiosíssima, né, para todos nós, e agradecemos sua participação, aceite aí um convite e participação no nosso episódio. Professor Elton, muito obrigado, e aqueles dos municípios pequenos que quiserem conversar comigo, eu deixo o meu e-mail, é danilo.dias@pbh.com.br. Desculpe, danilo.dias@pbh.gov.br. A Prefeitura de Belo Horizonte, ela tem por hábito receber comissões, delegações, auditores fiscais, pessoal de outros municípios, e também visitar outros municípios para troca de experiências. Isso é muito saudável. E muito obrigado pelo convite, professor. Nós que agradecemos. E agradecemos também vocês que nos acompanharam até agora no nosso episódio. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e compartilhe com seus amigos aí, colegas de trabalho, que isso aí é uma troca de experiências valiosa para todos nós. Um grande abraço a todos e até a próxima.